Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que é novo aí no canal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aqui com seus contatos e se ficar alguma dúvida do que eu vou estar lendo aqui hoje, que você escreva para mim. Para tirar sua dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com vocês. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tudo gratuitamente, tá bem? E também peço para que você veja aí a minha playlist, que tem aí aproximadamente uns 30 livros já lidos para o seu crescimento espiritual aí, todo livro que fala a respeito da Bíblia, a respeito de coisas cristãs, tá bem? Então vamos hoje ler aqui o penúltimo capítulo, que é o capítulo 12, que fala sobre a escolha é a chave. E diz o seguinte: como já mencionado anteriormente, só é possível discipular poucas pessoas ao mesmo tempo. Desde que só existe 24 horas no dia e que esta é a única vida que conta para nós, torna-se essencial escolhermos as pessoas certas a quem discipular. A escolha é um dos grandes segredos de fazer discípulos. A chave da boa cozinha é selecionar os ingredientes adequados, e este mesmo princípio se aplica quando escolhemos entre muitos aqueles poucos a quem vamos discipular. No ministério de Jesus havia muitos seguidores. Grande parte deles eram constituída de indivíduos sinceros e obedientes. Em Lucas 10 encontramos 70 seguidores, mas dentre esses, Jesus, escolheu 12 para treinamento especial. Nas igrejas de hoje, acha-se inúmeras pessoas ótimas, todas elas precisando ser ensinadas. Mas, devido à limitação do tempo e à natureza do discipulado, apenas algumas podem ser escolhidas para receber treinamento especial por parte de alguém. Assim sendo, é necessário haver escolha. A maior preocupação de Jesus era com a qualidade e não a quantidade. Ele queria alcançar as massas, mas sabia que isso só poderia acontecer se treinasse bem alguns. Waylon Mori declara: a decisão de tornarmos nosso ministério intensivo em lugar de extensivo irá modificar toda a nossa vida. A qualidade gera a quantidade. É necessário visão para ensinar a alcançar as massas. Se você treinar um indivíduo, irá penetrar a multidão, disse ele. Desde que só podemos discipular um número limitado, temos de aplicar o método da escolha. Todavia, isso não significa excluir outros cristãos. Como mencionado no capítulo 7, os bons relacionamentos devem fazer-se em todos os níveis, tanto os íntimos como os distantes. Só existe exclusão quando não é possível manter relacionamentos positivos nos níveis exteriores. Jamais haverá, porém, relacionamento nos níveis interiores, onde ocorre o discipulado, a não ser que as pessoas para esses níveis sejam escolhidas. Caso a relação deva ter lugar, os discípulos necessitam então conhecer as qualidades a serem procurados no discípulo, como escolhê-lo e o que fazer com ele após sua seleção.
A informação abaixo aplica-se especificamente nos níveis íntimos de relacionamento e ao escolhidos para os níveis 1 e 2. Subtítulo: O que devemos procurar? Os homens escolhidos por Jesus para serem treinados eram indivíduos comuns. Eles tinham saído de situações sociais simples, pescadores, cobradores de impostos e outros semelhantes. Esses homens chamados por Jesus parecem diferentes do que a maioria com certeza esperava. A maioria com certeza esperava. Eles dificilmente seriam o tipo de pessoa que uma empresa escolheria para posições administrativas elevadas. Eles não só eram homens, mas também indivíduos comuns. Não se pareciam uns com os outros. Simão, o Zelote, odiava os romanos que ocupavam a Palestina, e Mateus, o cobrador de impostos, trabalhava para eles. Os escolhidos de Jesus não foram apenas uma escolha improvável em si mesmos, mas também como um todo. Até tem um livro aí na minha playlist aí que fala, né, o legado dos apóstolos. Você pode ver aí, cada capítulo fala sobre um apóstolo. E fala bem isso na introdução, né? Que se fosse uma empresa para escolher os homens que Jesus escolheu, né? Eles não seriam escolhidos. Continuando nossa leitura aqui, depois se você quiser ver lá, veja lá. Jesus, no entanto, possuía a capacidade singular de perceber o potencial do indivíduo. Ele não os viu simplesmente como eram, mas visualizou o que poderiam tornar-se através do poder de Deus. Ao escolher um indivíduo hoje, é preciso cuidado para não fazer a seleção segundo os moldes mundanos, mas de acordo com o padrão de Deus. Assim sendo, os discípulos não precisam ser necessariamente iguais em temperamento, personalidade ou aptidão. Deus gosta da variedade. Quem faz o discípulo deve imitar Jesus e ver o potencial que o indivíduo terá depois de treinado. Não podemos esquecer que Deus transforma as pessoas. O impetuoso pescador Pedro dificilmente pareceria um líder provável para a igreja, para a primeira igreja, mas Jesus viu a possibilidade dele desde o início. Jesus lhe disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está lá em João capítulo 1, versículo 42. Desculpa. Jesus viu muitas possibilidades naquele pescador trêmulo e falível, chamado Simão, dando-lhe um novo nome, Rocha, que era o que ele iria a tornar-se, que ele viria a tornar-se. Não é difícil encontrar fraquezas e deficiências em qualquer ser humano. Como resultado, a perfeição não pode ser a qualidade procurada pelo discipulador. Deus parece ter o hábito de escolher pessoas pouco prováveis para cumprir suas tarefas. Ele parece agradar-se de escolher alguém sem as qualidades naturais de liderança. No Velho Testamento, muitos dos grandes homens de fé não eram candidatos promissores e sentiam-se bastante inadequados para os papéis que lhes foram designados. Quando Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel do cativeiro no Egito, aliás, libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito, ele não se sentia de forma alguma apto para isso. Abre aspas. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Fecha aspas. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11.
Gideão teve sentimentos semelhantes de incapacidade. Quando Deus enviou para libertar Israel das mãos dos midianitas, Gideão apresentou várias desculpas, abre aspas, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, fecha aspas. Está lá em Ezequiel 6, 15, ou Juízes, JZ, acho que é Juízes 6,15. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta entre as nações, ele também duvidou ser a pessoa adequada, abre aspas. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, fecha aspas. Agora sim, JR, né? Jeremias, né? Jeremias 1,6. Nesses exemplos, nesses exemplos dos três líderes do Velho Testamento, eles responderam com desculpas de incapacidade ao chamado de Deus. Mas nos três casos, Deus mostrou-lhes que a capacidade era dele, com letra maiúscula de Deus, e os escolhidos deveriam apoiar-se na suficiência divina. Para Moisés, abre aspas, Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. Fecha aspas. Está lá em Êxodo 3:12. No caso de Gideão, abre aspas, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Fecha aspas. Está lá em Juízes 6:16. Deus falou a Jeremias, dizendo, abre aspas, eu sou contigo para te livrar. Fecha aspas. Jeremias 1:8. A presença de Deus supre as deficiências. De que forma isso está ligado à tarefa de fazer discípulos? É justamente no ato de fazer discípulos que Jesus promete novamente, abre aspas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, fecha aspas, Mateus 28, versículo 20. Isso significa que Deus não só está operando a fim de suprir as deficiências das pessoas sendo ensinadas, como também assistindo quem ensina em seu processo de seleção. Jesus não foi o único personagem do Novo Testamento que escolheu pessoas improváveis para ensinar. Barnabé, esse grande fazedor de discípulos no livro de Atos, escolheu dois homens que ninguém mais queria. Escolheu Paulo, quando todos tinham medo dele ou não confiavam nele. Ele escolheu também João Marcos, quando Paulo queria desistir dele por ter abandonado seus companheiros na primeira viagem missionária. Paulo seguiu os passos de Barnabé quando escolheu Timóteo como seu discípulo. A descrição de Timóteo não parece conter as marcas da liderança. Ele parecia tímido e amedrontado. Abre aspas. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Fecha aspas, está lá em 1 Coríntios 16:10. Ele era também muito jovem e não tinha o tipo de dirigente. Abre aspas, ninguém despreze a tua mocidade. Fecha aspas, está lá em 1 Timóteo 4:12. Desculpa. A saúde não era também o ponto forte de Timóteo. Deixa eu beber uma água aqui que está coçando muito minha garganta. Vamos ver se agora vai. A saúde não era também um ponto forte de Timóteo. Ele talvez fosse alguém que está sempre ficando doente, abre aspas.
Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Fecha aspas. Está lá em 1 Timóteo 5:23. Timóteo talvez tivesse de parecer mais digno a fim de liderar. É possível que o julgassem muito emotivo. Abre aspas. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Fecha aspas. Está lá em 2 Timóteo 1:4. Uma qualidade, uma qualidade de liderança que Timóteo não parecia, uma qualidade de liderança que Timóteo não parecia igualmente possuir era a de enfrentar riscos. Abre aspas, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fecha aspas, está lá em 2 Timóteo 1:7. Ao que tudo indica, era outro sim bastante imaturo. Abre aspas. Foge das paixões da mocidade. Fecha aspas. 2 Timóteo 2:22. A despeito de todos esses pontos negativos, Timóteo foi uma boa escolha. Deus usou, no passado, pessoas como Timóteo para o seu reino em lugar de todos os líderes naturais. E, e Deus, né, e, e ele, né, em letra maiúscula aqui, né, Deus ou Jesus, provavelmente continuará fazendo isso no mundo de hoje. Paulo explicou aos Coríntios a razão dessa escolha peculiar. 1 Coríntios 1, 27 a 29, diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está lá nessa passagem. Não obstante, os discípulos poderem ter a certeza do auxílio de Deus no processo de seleção e de que muitas características importantes ao homem não o são para Deus. Existem algumas qualidades essenciais que a Bíblia nos ensina a procurar ao escolher alguém como discípulo. Está aqui subtítulo Confiável. Abre aspas. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 4, versículo 2. Se houvesse uma exigência básica para a escolha de um discípulo, essa seria a fidelidade. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Continuando, a principal qualidade que Paulo ensina Timóteo a procurar na pessoa a ser discipulada, no versículo da multiplicação, segundo Timóteo 2:2, é a fidelidade, ou seja, a confiabilidade. Se Timóteo fosse observar alguma característica, a primeira deveria ser se o indivíduo era fiel ou confiável. Caso seja dado um trabalho a essa pessoa, ela iria terminá-lo? Timóteo possuía essa qualidade acima de tudo. Abre aspas. Por essa causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 4, 17. Paulo elogiou novamente a fé possuída por ele em sua última carta ao mesmo. Abre aspas. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Fecha aspas. Segundo Timóteo 1:5. Paulo tinha em alta consideração a fidelidade e perseverança. As pessoas que mais
perturbava Paulo eram as que desistia ou viravam as costas. A falha de João Marcos em terminar a viagem fez com que o apóstolo rompesse relações com aquele de quem fora discípulo. Ele também mostrou seu desprezo em relação a Demas, abre aspas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, fecha aspas. Segundo Timóteo 4:10. Com respeito ao seu julgamento em Roma, Paulo disse, abre aspas, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, fecha aspas, está lá em 2 Timóteo 4:16. Timóteo pode ter tido seus problemas e fraquezas, mas ele não desistia. Era fiel, e quando Paulo o ensinou a treinar líderes para tomarem o seu lugar, a primeira coisa que os aconselhou a fazer foi serem fiéis, confiáveis e idôneos. Em sua parábola sobre o dinheiro, Jesus falou sobre o Senhor, com letra minúscula, que elogiou seu bom servo pela sua fidelidade. Lucas 19, versículo 17. Ele ensina novamente a importância da confiabilidade, declarando, abre aspas, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Fecha aspas, Lucas 16:10. Nos dias atuais, em que o período de atenção das pessoas tende a ser curto e elas se inclinam a aceitar as coisas somente enquanto estão na moda ou quando acham bom, a virtude da confiabilidade é prioritária na escolha de discípulos. Allen Hadijan enfatiza grandemente esta característica de fidelidade. Ele diz: ouça, discipulador, não invista a sua vida em alguém que não seja consistente em cumprir suas tarefas ou pequenas responsabilidades, ou que mostre outros sinais de não ser confiável. Tenha cuidado, entretanto, ao decidir de alguém. Aliás, desistir de alguém. Haverá ocasiões em que qualquer um poderá tropeçar neste ponto. O indivíduo a observar é aquele cuja vida seja caracterizada pela irresponsabilidade e infidelidade. Não se envolva numa relação de discipulado com esse tipo de pessoa. Você talvez deva passar algum tempo conversando com ela a fim de falar sobre o seu problema e como superá-lo. Isso poderia ser uma coisa sensata a fazer, mas quando se trata de escolher o seu Timóteo, entre aspas, descubra alguém cuja vida seja caracterizada pela fidelidade. Em minha experiência pessoal, quando a pessoa se dispõe a aprender e seu coração torna-se aberto para as coisas de Deus, ela não apresentará qualquer problema de confiabilidade, disse ele. Isso agora vai entrar o ponto trabalhador, né? O primeiro ponto aqui, subtítulo, era confiável. Agora o outro ponto é trabalhador, depois aprendiz. E vamos ver se vai ter mais para frente. Então, trabalhador. Timóteo poderia ser descrito não só como homem fiel, mas também como trabalhador incansável. Abre aspas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, fecha aspas. 1 Tessalonicenses 3:2. Em Romanos 16:21, Paulo chamou Timóteo de meu cooperador. Quando Jesus chamou seus seguidores, Jesus não convidou-os
banhistas no mar da Galileia, mas os pescadores que estavam consertando suas redes. Deus sempre faz uso do obreiro diligente. Assim sendo, quando for feita a escolha de discípulos, devemos procurar quem estiver ansioso para trabalhar mais duramente e mais tempo. O outro subtítulo, aprendiz. A ideia de aprendizado está contida na própria palavra discípulo. Desse modo, todo aquele escolhido deve estar disposto a aprender, deve ter a disposição necessária para ser ensinado, e especialmente ensinado pela pessoa de quem é discípulo. Podemos descobrir se alguém pode aprender pelas perguntas que faz e pelo desejo de encontrar as respostas verdadeiras. O discípulo está sempre estudando para aprender mais e mais a respeito da verdade de Deus. Ele jamais se satisfará. Muitos obreiros da igreja se consideram analistas da igreja e gostam de criticar os irmãos pelas suas fraquezas ou simplesmente criticar os sermãos e aulas. Aquele que tem o espírito disposto a aprender não se interessa em fazer críticas, mas tenta obter mais conhecimento de cada pessoa e cada lição. O outro subtítulo é Fome. O profeta Isaías declarou, abre aspas, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Fecha aspas. Isaías 58, versículo 10. As pessoas escolhidas como discípulos devem ter fome. Esta fome pode ser vista em três áreas: fome de envolver-se no ministério de discipulado, fome de Deus, fome para pagar qualquer preço. A pessoa escolhida deve estar faminta para poder tornar-se um discipulador. Alguns membros da igreja querem aprender até certo ponto, mas não possuem ainda o desejo de compartilhar de seus conhecimentos e discipular outros. Se o discípulo está dedicando sua vida a alguém, precisa ter confiança de que esse relacionamento irá reproduzir-se. Assim sendo, a escolha deve ser feita entre aqueles que estão dispostos a fazer parte do ministério de multiplicação. O escolhido precisa sentir fome de Deus. Paulo falou de seu desejo de conhecer Jesus. Abre aspas, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Fecha aspas. Está lá em Filipenses 3:10. Deus disse, abre aspas, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Fecha aspas. Está lá em Jeremias 9, 23 e 24. O indivíduo, assim, irá desejar a palavra de Deus como deseja o alimento. Ele irá ler, estudar e memorizar as Escrituras. Não só ouvirá a palavra de Deus, mas também se comunicará constantemente com o Senhor em oração. Sua vida mostrará que se preocupa com as coisas de Deus e quer viver mais para Ele do que para si mesmo. Abre aspas. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Fecha aspas. Está lá em Salmo 42, versículo 1. O discípulo deveria ter também fome suficiente
doente para estar disposto a pagar qualquer preço. Os 12 discípulos de Jesus se dispuseram a deixar suas casas e ocupações a fim de segui-lo. Jesus sempre revelou o preço. Abre aspas, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Lucas 9, 23. Jesus fez o desafio ao discipulado e permitiu que as pessoas respondessem. Ele não forçou ninguém a segui-lo. O tipo de pessoa que decidiu seguir Jesus sabia que seu tempo, dinheiro e sua própria vida já não era mais seus. O outro subtítulo, submisso. Para alguém poder ser discípulo, deve ter um espírito submisso. Essa submissão é exigida em todas as áreas da vida. Acima de tudo, o indivíduo deverá submeter-se à autoridade de Cristo, obedecendo em todos os aspectos. A submissão se estende a todas as autoridades constituídas, quer sejam civis ou os líderes da igreja. A submissão deve ser voluntária e de bom grado. É preciso igualmente sujeitar-se àquele de quem é discípulo. Isto significa ser vulnerável e transparente ao seu discipulador, respeitando sua maturidade. Se houver competição, isso tornará difícil o discipulado. Muitos empregam hoje a filosofia, abre aspas, faça o que tiver vontade, fecha aspas. Este tipo de espírito independente jamais cumprirá a vontade de Deus. O outro subtítulo, disciplina. O discípulo é uma pessoa disciplinada. O apóstolo Paulo compara a vida do discípulo com a disciplina do atleta. Lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz o seguinte, Paulo aos Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fecha aspas. Alguns podem pensar que a vida espiritual é mística e oposta à que for estruturada ou disciplinada. Paulo ensina ao contrário. Ele declara, abre aspas, exercita-te pessoalmente na piedade, fecha aspas. 1 Timóteo 4, 7. O homem moderno vem sendo saturado com conceitos que o induzem a uma vida de autocomplacência, indulgência. Ele perde a direção e o domínio próprio. O único remédio é a disciplina. Abre aspas. Disciplina para o cristão significa discipulado. Seguir Jesus, negando a si mesmo e carregando resolutamente a sua cruz, fecha aspas, disse Walter Henrichsen, enfatizando, a vida discipular, a vida disciplinada. Dois pontos, diz Mas. É evidente que não nos tornamos fiéis sendo cristãos de fim de semana. O indivíduo fiel é aquele que aplica as Escrituras a todas as áreas de sua vida. A vida de discipulado
é uma vida de disciplina. As duas palavras têm a mesma origem. A medalha de ouro é concedida ao atleta que aprendeu a disciplinar-se, que aprendeu a dizer não às inúmeras distrações que se apresentam à sua frente, que tem um objetivo claro e definido, e decidiu em seu íntimo preservar nele até conseguir realizá-lo. Este é o tipo de pessoa usada por Deus, disse ele. O outro subtítulo aqui, sexo. O discipulado exige um envolvimento intenso em que muito tempo é passado em conjunto durante longos períodos de tempo. Desde que o discipulado requer vulnerabilidade e franqueza em todas as áreas da vida, haveria diversas limitações com respeito a discipular alguém do sexo oposto. O discipulado, como discutido neste estudo, não seria aconselhável entre pessoas de sexos diferentes, especialmente nos níveis 1 e 2. Isso não significa que não se possa ministrar à pessoa do sexo oposto. Todos no corpo de Cristo ministram uns aos outros, mas o discipulado deve ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Todos os exemplos de discipulado, abre parênteses, Jesus e os 12, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, etc., fecha parênteses, foram entre pessoas do mesmo sexo. Se alguém do sexo oposto deseja ser discípulo, o melhor é levar essa pessoa a alguém do seu próprio sexo. O outro subtítulo, disponibilidade. A pessoa pode ter todas as qualidades acima e outras mais, mas se não puder encontrar o tempo necessário para o discipulado, será impossível manter esse tipo de relacionamento. O discipulado exige muito tempo. Jesus investiu grande parte do seu tempo na vida de alguns homens. Assim sendo, o indivíduo precisa estar disposto a dedicar seu tempo ao relacionamento a fim de ser treinado. O outro subtítulo, quem você quer? Existe mais um ponto que é geralmente negligenciado. Em quase toda a igreja, o discipulador pode olhar à sua volta e descobrir mais pessoas do que poderia, na verdade, discipular. Pode haver muito mais pessoas com a qualidade já mencionadas do que ele teria condições de ensinar. Depois de preparar-se espiritualmente e examinar as pessoas à luz da palavra, como decidir quem devemos escolher? O chamado dos 12 por parte de Jesus esclarece este ponto. Abre aspas. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Fecha aspas. Marcos 3:13. Depois de cumpridas todas as preliminares, Jesus escolheu a quem quis. Alguém tem de ser finalmente escolhido, para que o discipulado tenha lugar. Depois de estudar o plano de Deus para o discipulado, examinar o candidato em relação às qualidades mencionadas previamente e orado a respeito, é necessário tomar uma decisão. E é aqui que o último ponto entra em foco. A pessoa escolhe quem quer. Escolher quem você quer não é onde o discipulador começa, mas onde ele termina. Depois de buscar a vontade divina e confiar na orientação do Senhor, a escolha deverá ser não só aquela que deseja, mas estar também em harmonia com a vontade de Deus. Em análise final, todo o relacionamento se acha nas mãos de Deus, mas ele requer que o homem haja e escolha. Outro subtítulo, como escolher. Discutimos quais as qualidades a serem
procuradas ao escolher um discípulo. Mas como a escolha se realiza? Outro subtítulo, oração, né? Então, na oração. Antes da escolha dos 12, Jesus passou muito tempo em oração. Jesus orou durante todo o seu ministério, mas ele queria orar especialmente a respeito desta decisão em vista da importância de entregar seu ministério a tão poucas pessoas. Em Lucas 6, 12 e 13 diz o seguinte, abre aspas, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Fecha aspas. A decisão de Jesus foi baseada num processo cuidadoso de observação atenta e oração diligente. Ele teve a cautela de não fazer uma escolha apressada. Depois de observar, o discipulador deve entregar-se à oração intensa, pedindo a orientação de Deus na escolha. Outro subtítulo: Início da seleção. Depois da observação pessoal e oração, a pessoa escolhida deve receber um convite definido para tornar-se um discípulo. Jesus chamou seus discípulos pessoalmente, abre aspas, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo, fecha aspas, está lá em João 6,70. Depois de fazer o convite, o discipulador deve explicar como foi levado a fazer a escolha, pela observação pessoal atenta das qualidades e de sua vida e oração. Ele deve explicar a seguir claramente o relacionamento envolvido no discipulado. O compromisso a ser tomado precisa ser igualmente esclarecido, juntamente com a submissão que deve existir por parte do discípulo, com relação ao discipulador. Este deve também transmitir-lhe o conceito de multiplicação de discípulos, a fim de ganhar o mundo para Cristo, e como ele se enquadra nesse plano. Apesar do discipulador tomar a iniciativa do convite, o discípulo deve ter permissão para decidir sozinho. Jesus jamais suplicou a alguém que o seguisse, nem forçou quem quer que seja. Ele sempre deu a todos a liberdade de tomar a sua própria decisão. Isto deve também ocorrer nos relacionamentos de discipulado hoje. Subtítulo: O que fazer? Ao decidir o que ensinar a uma pessoa, uma vez que esta seja escolhida como discípulo, pode-se preparar um currículo extenso, mostrando em detalhe ensinos e doutrinas especiais que devam ser aprendidos. Vários métodos de ensino e quando ensinar cada um desses pontos específicos também podemos ser pesquisados e relacionados. Todavia, este estudo irá analisar o método de ensino de maneira mais geral em 3 aspectos. Primeiro, subtítulo aqui, fique com ele. Depois de chamar os que ele queria, Jesus, abre aspas, então designou 12 para estarem com ele, fecha aspas. Marcos 3, 14. O melhor método de ensino de Jesus era o fato dele dar-se a si mesmo. Ele passou tempo com os discípulos, ficando com eles em todo tipo de situação, entre toda espécie de pessoas e em vários lugares. O método mais eficaz de ensino hoje no discipulado é provavelmente o de passar tempo com a pessoa em todas as situações. Isto incluirá situações formais, como uma aula ou uma reunião em grupo para discipulado. Incluirá períodos marcados regularmente para orar e compartilhar ideias.
parte do tempo será naturalmente separada para atividades evangelísticas planejadas, mas grande parte do tempo incluirá ensinamento informal, enquanto estiver a caminho de um determinado lugar, comendo juntos ou indo para um evento social. Quando analisamos a maneira como uma criança é criada numa família, fica evidente que a maior parte de sua educação não tem lugar no ambiente formal. A criança aprende ouvindo e perguntando, à medida que os acontecimentos se sucedem à sua volta. Jesus usa esse conceito fundamental de educação na família como seu método de discipular. De fato, Paulo chama Timóteo de filho amado, lá em 1 Coríntios 4,17, e refere-se a si mesmo como pai dos coríntios, entre aspas, pelo Evangelho, está lá em 1 Coríntios 4,15. O discipulado não tem lugar a não ser que o discipulador fique com a pessoa que está discipulando. O outro, segundo aqui, subtítulo é Envio a pregar. Não basta apenas transmitir conhecimento, este deve ser aplicado. O discípulo deve tornar-se como Jesus em seus atos. Jesus não só passou tempo com eles, ensinando-os e compartilhando de sua vida, mas também delegou responsabilidades a eles e ordenou-lhes que fizesse o que ele fazia. Abre aspas. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, fecha aspas. Está lá em Marcos 3,14. Além de mantê-los em sua companhia, ele os enviou para pregar, seguindo o seu exemplo. Abre aspas. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Fecha aspas. Marcos 6, 7. Jesus os enviou e eles obedeceram. Abre aspas. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Fecha aspas. Está lá em Marcos 6, versículo 12 e 13. Depois de irem, os discípulos voltaram e fizeram um relatório a fim de serem orientados quanto ao que poderiam melhorar da próxima vez. Abre aspas. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Fecha aspas. Está lá em Marcos 6, versículo 30. A pessoa jamais pode aprender sem passar pela prova da experiência, ser encorajada pelas vitórias e perseverar através dos erros. O caráter só pode ser desenvolvido através da experiência, e a educação só é proveitosa quando prática. Jesus deu-lhes algo para fazer por necessitarem de experiência. Quem melhor atividade poderia ele dar-lhe, além daquilo que já estava fazendo? Eles o tinha visto trabalhar, agora era a sua vez. O discipulador de hoje deve seguir o exemplo de Jesus, deve permitir que os seus discipulandos aprendam mediante a experiência. O discipulador pedirá que façam o mesmo que ele. Agindo desse modo, o discípulo tem um padrão a seguir e alguém a quem pedir conselho quando necessário. O outro subtítulo, e o que de minha parte ouviste, abre aspas aqui, e o que de minha parte ouviste, fecha aspas, abre aspas de novo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros, fecha aspas. Está lá em 2 Timóteo 2,2. Paulo descreve seu currículo de discipulado nessa passagem de multiplicação na frase: o que de minha parte ouviste.
O que teria ouvido e qual o currículo básico a ser transmitido? Essas coisas representam, na verdade, tudo o que Paulo sabia. Paulo transmitiu a Timóteo tudo o que pôde. Ele dedicava sua vida ao ensino do mesmo. Este é, na verdade, o currículo do discipulador. Tudo o que ele sabe sobre Jesus e como andar com ele, com Jesus. O discipulador não pode fazer mais do que ensinar continuamente a pessoa a quem está discipulando tudo o que se sabe e está aprendendo sobre o Senhor. Ao fazer isso, está dando-se a si mesmo. Concluímos aqui, vamos a 6 perguntinhas aqui para fixar o que a gente leu aqui hoje. 1. Por que Deus escolheu frequentemente pessoas pouco adequadas para as suas tarefas? 2. O que supre as nossas deficiências na missão de Deus para nós? 3. Quais algumas pessoas inadequadas na Bíblia escolhidas para um determinado propósito? 4. Quais algumas qualidades importantes a serem observadas na escolha do discípulo? 5. Como deve ser feita a seleção final? 6 e última. O que fazer com o discípulo depois de escolhido? E aqui tem as notas aqui de referência que o Dr. Milton Jones usou aqui nesse capítulo. Então tá aqui as notas, né? Deixa eu ver se chegando mais perto você consegue ver melhor. Dá uma pause aí e anota aí. E o próximo e último capítulo vai ser o 13, Pensamentos Finais. Então não perca, né? Aciona aí o sininho, se inscreva aí no canal. Se você é novo aí e não se inscreveu ainda. Se você também é antigo aqui no canal, veja se sua inscrição não saiu aí do ar. Às vezes o YouTube retira, né, alguns inscritos aí. E convida mais pessoas para se inscrever e para que o canal cresça e atinja mais e mais pessoas pelo mundo afora. E se você ficou com alguma dúvida do que a gente leu aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer através de videochamada também, tá bom? Fique à vontade. Tudo isso gratuitamente. E também gratuitamente tem aí na minha playlist aproximadamente 30 livros aí de diversos temas cristãos aí para o seu crescimento espiritual. Fico muito feliz que você ficou aqui, né? Quase uma hora aqui, né? Até o final desse vídeo. É porque você está investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus. Eu fico muito contente, tenho certeza que Deus também fica muito contente. Muito obrigado, não esqueça de dar o like, se inscrever e compartilhar. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?